Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos mais uma vez na sua maravilhosa presença. Quero agradecer você que tem dado-nos a honra de assistir os nossos vídeos, de se inscrever no canal Ministério Luz do Mundo. Quero agradecer a Deus pela sua vida. E nós estamos diante de um assunto muito importante da Palavra de Deus. Como todos os outros, nós estamos estudando esse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. É o tema do primeiro trimestre de 2022. Lições extraordinárias para as nossas vidas. É importante que o tema de hoje ele fala as profecias. Elas despertam e trazem esperança. As profecias, elas são para trazer para o povo de Deus um despertamento. E à medida que o Senhor ele vai despertando o seu povo através das profecias, ela vai trazendo esperança para o coração do seu povo. Acreditam eles nas profecias que são dada através dos seus profetas, e isso traz para eles um cenário diferente, uma vez acreditando nestas profecias, credibilizando os homens de Deus que são inspirados pelo Senhor para trazer mensagem ao seu povo. Os profetas do Antigo Testamento são os arautos de Deus, homens que estavam ali sendo usados, como diz a própria palavra de Deus, os profetas, eles são os representantes de Deus diante do povo. Então, as profecias, elas despertam o povo, e ao mesmo tempo que há um despertamento, também trazem esperança ao povo de Deus. E o texto áureo diz: bem-aventurado aqueles que ler e os que ouvem as palavras desta profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus ela serve de advertência para o povo de Deus. Uma vez nós credibilizando esta palavra, e ela traz essas advertências para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar através dos seus profetas, através da sua palavra ao seu povo. Observe que a verdade prática ela diz: as profecias são mensagens que expressam uma soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Isso é maravilhoso. Esse é o objetivo das profecias, esse é o objetivo da mensagem que expressam essa soberana vontade de Deus. E elas servem também de alerta, povo estar atento. Se nós olharmos um pouco o Antigo Testamento, antes que o povo fosse para o cativeiro, tanto o cativeiro assírio, quanto o cativeiro babilônico, nós vamos observar que os profetas estavam alertando o povo dos riscos que eles estavam correndo, uma vez que eles deixaram de servir a Deus. E não atentando para aquilo que os profetas estavam falando, eles foram parar no cativeiro. Observe que Israel ele foi para o cativeiro assírio, e nós observamos que Judá foi para a Babilônia. Sisaque, que era o rei da Síria naqueles dias, e Nabucodonosor, que governava a Babilônia. Depois de 70 anos, nós observamos pelo decreto de Ciro que o povo voltaram novamente para a reconstrução do templo. Você vai ver isso lá no livro de Ageu. Mas queremos sim, trazendo essa introdução para que as pessoas compreendam que as profecias, ela serve a mensagem de Deus, ela serve de alerta e ao mesmo tempo ela produz esperança e confiança, uma vez você crendo nela.
Isso vai promover realmente confiança e esperança. A introdução, ela diz assim: os livros proféticos do Antigo Testamento, eles dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores, eles são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Já os outros 12, de Oséias, Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta ao mesmo tempo e produz esperança para o povo de Deus. É importante nós falarmos um pouco acerca dos profetas maiores e profetas menores. E é importante que essa divisão é simplesmente por causa de um período profético que foram menores. No caso dos profetas maiores, eles tiveram uma extensão maior, tiveram um ministério profético maior. E no caso dos profetas menores, como tiveram um curto tempo, nós observamos até no conteúdo dos livros. Mas eu quero trazer uma palavra aqui que todos eles tiveram a sua importância ao seu tempo, foram usados por Deus e advertiram o povo daquilo que eles estavam fazendo de errado e conduzindo eles no caminho para que eles viessem realmente ser um povo que tivesse uma referência no que se diz respeito a servir ao Senhor. Observamos que o primeiro ponto ele fala os profetas maiores. Os profetas e as profecias. A palavra grega proptes, que significa proclamador, intérpretes da revelação divina. Observe que no hebraico a palavra frequentemente ela é usada de nabi como sendo aqueles que declaram uma mensagem em nome de Deus. Os profetas eles tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramentos e, quando necessário, até censuravam os seus atos. E nós vamos ver isso claramente. Censurava os seus atos. Outra coisa importante que ele diz que da vontade de Deus, quer com referências ao passado, quer do presente ou futuro, observe que a Bíblia registra que Deus ele falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas. É importante nós observarmos aqui os profetas maiores. E é importante que os profetas eles tinham acesso aos reis, assessoravam os reis. E quanto aqueles reis ou rei, eles se afastavam da presença de Deus, aquele profeta ele tinha autoridade para... O profeta Natan repreende Davi. Nós vamos observar também Acabe, ele é repreendido pelo profeta Elias. E outros profetas, ou seja, outros reis, eles foram repreendidos por outros profetas. Mas o que nós estamos mostrando na lição é que esses profetas de Deus, esses arautos do Senhor, eles eram conhecidos na palavra de Deus como sendo aqueles que declaram uma mensagem em nome de Deus. Eles são representantes de Deus diante do povo. Eles transmitem a mensagem de Deus para o povo. Observe claramente que esse era o papel fundamental dos profetas, são os mensageiros do Senhor. E é tão importante que um profeta, quando ele chegava na casa de alguém, ele levaria a mensagem de riso como de bênção. Um exemplo disso é que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele pergunta: a tua vinda é de paz? Porque ele sabe a credibilidade que tem um profeta de Deus.
os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias, eles profetizaram no reino de Judá. Isaías, ele denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou. Isso aqui é o profeta Isaías. E ele profetizou a respeito do Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem. Observe o papel importante dos profetas. O profeta Isaías, ele profetizou o cativeiro de Judá. O povo estava desobedecendo a Deus, deixando os seus princípios, abandonaram as suas leis, e isso incorreu ir para o cativeiro babilônico. Isaías também é destacado como o quinto evangelho, porque ele fala acerca do nascimento do Messias, ele fala a respeito da vida do Messias, do sacrifício do Messias. Então, ele mostra claramente ali, através da mensagem de Deus, trazendo uma mensagem de esperança para o povo, que o Messias viria, o Messias nasceria de uma virgem. Ele traria a redenção para o povo de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. Os profetas Ezequiel e Daniel, eles profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levado para... Ele não era profeta, ele era um sacerdote. E é importante que quando chega na Babilônia, ele profetiza. O próprio Senhor, em Ezequiel, capítulo 2, nós vamos observar que ele estava de frente do rio Quebar, os céus se abriram e ele teve visão de Deus. E o Senhor mandou ele profetizar no meio daquele povo. E começou a denunciar que aquele povo era casa rebelde, que aquele povo tinha se rebelado contra o Senhor. Daniel foi levado entre os cativos, foi para a corte, por ordem realmente de Nabucodonosor, que era para Arioque levar homens versados no conhecimento, que fossem inteligentes, pessoas de boa aparência. E Daniel foi levado naquela remessa para a Babilônia. E na Babilônia, Daniel entendeu que o período do cativeiro era de 70 anos, que haveria o tempo do regresso, haveria o tempo da volta. Observe, em cada tempo, cada homem de Deus, ele teve a sua importância, ele teve a sua participação na história, nesse cenário que é tão bonito falar a respeito de uma restauração, de uma volta, de uma reconstrução. Compreender que Daniel foi um dos homens de Deus que entrou nas câmeras celestiais e ali ele viu coisas, escreveu coisas tão maravilhosas acerca do fim. E Daniel foi um dos homens narrado na história das Escrituras que o anjo, quando aparece para Daniel, e diz: Daniel, homem muito amado, Daniel, você é um homem muito amado. Observe que eu ouvi isso de um anjo e dizer que lá no céu você é uma pessoa muito amada. Isso é maravilhoso. O testemunho que Daniel deu diante de Deus e dos homens. Ponto 2 diz: os profetas menores. Menores profetizaram. Observe uma coisa interessante, que os profetas do reino do norte, 2 profetas menores profetizaram para Israel. Quem foi eles? Amós e Oséias. Eles profetizaram no reino do norte, no reino conhecido ali, a capital do reino do norte era Samaria. Samaritanos, nós vamos observar claramente na divisão ali de Roboão e Jeroboão.
reino do norte e reino do sul. Oséias e Amós foram profetas do reino do norte, cuja capital Samaria. Observe que Amós ele profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus ele reprova as nações, as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça. Em razão disso, Amós ele vaticinou o cativeiro como julgamento. Observe que o reino do norte prosperava, o povo tinha em abundância, mas toda essa prosperidade ela foi conquistada através de forma ilegal, suborno, usurpação. O povo deixaram de buscar a Deus e começaram a agir por conta própria. Observe que sinal de prosperidade ou grandes prosperidades não é evidência que Deus está presente ou que Deus aprova tais coisas. E observe claramente aqui a prosperidade do povo. Isso foi denunciado por Amós, que isso não era uma demonstração de uma aprovação divina. Pelo contrário, eles tinham sido reprovados por Deus por causa das suas atitudes, da forma como eles estavam conseguindo ter aquelas coisas, de forma totalmente fora de um plano, de uma aprovação de Deus. Por outro lado, nós vamos ver aqui Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir caminhos da idolatria. E uma forma bem clássica de representar, de uma demonstração da prostituição do povo, é o casamento do próprio Oséias. O Senhor ordena ele que case com uma meretriz, com uma prostituta, e diz: não a impeça dela deitar com homens da cidade. O Senhor estava mostrando através do profeta Oséias a infidelidade de Israel. Durante o dia, Israel era Jeová, é o Senhor. Mas durante a noite, era Baal, era Zera, era Asterote, era todo tipo de Deus. Ou seja, uma prostituição espiritual. O povo estava em decadência espiritual. E Oséias denuncia a infidelidade do povo. A forma como eles estavam vivendo era totalmente contrário à vontade de Deus. Quero trazer uma palavra de alerta que nós devemos tomar os cuidados. Estarmos basilados na palavra de Deus e seguir as suas orientações para que nós não possamos ser encontrados em falhas. Adultérios espiritual, nós temos que tomar esse cuidado para nós não estarmos adulterando espiritualmente. Dizer que somos uma coisa, quando na verdade o nosso discurso pode ser uma coisa e as nossas ações podem ser outra. Esse é o cuidado que devemos ter, porque isso é caracterizado como uma prostituição espiritual. Você pode estar servindo a dois senhores. E a Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. Porque se nós amarmos um, nós vamos aborrecer o outro. O cuidado que nós devemos ter, e nós temos que estar basilado nas Escrituras para que nós não possamos correr estes riscos ou cair na tentação de aborrecer ao Senhor. Os profetas pré-exílios. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Quais são eles? Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Isso aqui são os profetas pré-exílios.
Joel, ele profetizou, ele pregou arrependimento. E ele chama que clamem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Quem sabe o Senhor vos ouvirá e mandará diante de vós uma bênção. E Joel, ele faz uma convocação. Ele convoca todo o povo. O noivo sai da sua recâmara, a mãe que amamenta, a criança de colo, e ele convida todo o povo para proclamar um santo jejum. Joel, ele faz uma declaração tão importante que ele diz assim: o Senhor não quer que vocês rasguem as vossas vestes em sinal de humilhação, mas que vocês rasguem um coração. Sabe o que Joel está dizendo? Chega de culto aparente. Chegam de acharem que Deus está presente porque simplesmente vocês estão apresentando um ritual, quando na verdade o Senhor quer sinceridade, o Senhor quer arrependimento, o Senhor quer mudança no coração de vocês, o Senhor quer conversão. Porque às vezes as pessoas acham que cumprir um protocolo, isso vai trazer mudança, quando na verdade o que Deus quer é um coração arrependido. O Senhor quer conversão, se convertam de todo o coração, para que de fato possa vir mudanças. Atos capítulo 2, as pessoas perguntaram para o apóstolo Pedro: o que nós devemos fazer para ser salvos? Pedro diz: arrependei-vos e vos converteis, para que venha o tempo do refrigério. Somente através do arrependimento e de uma confissão para uma conversão verdadeira é que possamos mudar de fato de vida. Maquiar as coisas não vai resolver. Joel está dizendo: não adianta querer rasgar as vestes de vocês, porque vocês vão rasgar as vestes em sinal de humilhação, vocês vão cumprir o ritual, mas vão voltar para as mesmas práticas. Vão fazer as mesmas coisas de antes. Não tem mudança nenhuma. E o profeta, e ele profetizou o derramamento do Espírito Santo. Você vai ver capítulo 2, verso 28. Derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Cumprimento lá em Atos capítulo 2. A partir do versículo 4, você vai ver o cumprimento dessa profecia. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Observe, uma falsa espiritualidade. Tem pessoas que vivem uma artificialidade, aprendeu a levar as pessoas em uma massa de manobra, quanto na verdade é só uma falsa espiritualidade. O pastor Napoleão Falcão, ele usa uma frase muito interessante, que diz que a falsa espiritualidade, as pessoas gritam, pregam, ele diz que empanzinam, mas não nutre, porque o que vai nutrir de fato as pessoas é a palavra de Deus. Uma falsa espiritualidade é uma falsa aparência, é uma mensagem que não tem vida, que não nutre, que só empanzina as pessoas. As pessoas gritam, pulam, caem e levantam do mesmo jeito, não tem mudança. O que vai trazer mudança, o que vai trazer nutrição, crescimento, amadurecimento para esta pessoa é a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo, ensinando a palavra. E Abacuque, ele clamou, ele reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Sofonias, que apontou o pecado dos príncipes e a destruição do grande dia, no grande dia do Senhor, e a restauração dos remanescentes. Todas as profecias
ela aborda o juízo, mas enfatiza a misericórdia divina em prover o livramento. Observe que todos estes homens de Deus, eles pregaram acerca da apostasia, da falsa espiritualidade, que deveriam se arrepender, que deveria ter um avivamento, que haveria o derramamento do Espírito Santo. Eles falaram de juízo, mas também falaram da misericórdia, do amor de Deus para com o seu povo. Isso é maravilhoso. Os profetas pós-exílios. Nós falamos dos profetas pré-exílio. Agora vamos falar dos profetas pós-exílio, depois do período de 70 anos. Judá pós-exílios, quem são eles? São 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Zacarias, que animou o povo. Zorobabel, concluírem o templo com a mensagem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com o dízimo e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa que o dia do Senhor está vindo. Observe que os profetas pós-exílios, ele tem mensagem de restauração para o povo. Observe que Ageu, ele chama o povo para uma autorreflexão naquilo que eles estavam fazendo e a proposta pelo qual eles saíram de Suzã para reconstruir o templo. E ele diz: vede como está a casa do Senhor, está em ruína. Vocês estão fazendo as suas casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor está na condição que está. Então nós vamos observar que estes homens, eles tiveram papéis importantes de trazer ao povo ao recomeço. Nós observamos que o papel desses homens era trazer realmente uma mudança, um incentivo, um despertar, para que aquele povo se tornasse um povo melhor, servindo a Deus com alegria. Observe que Malaquias, ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes e o pecado do povo e a negligência com dízimos e com as ofertas. Os sacerdotes estavam negligenciando aquilo que realmente era de Deus, oferecendo sacrifícios detestáveis ao Senhor. Gado manco, cego, e observe que ele chama os sacerdotes para uma autorreflexão naquilo que eles deveriam fazer de forma agradável ao Senhor e não com desleixo. Naquilo que se diz respeito ao ofertar, oferte, sejam gratos a Deus, oferte ao Senhor com as suas primícias, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Observamos, nós todos conhecemos que os dízimos e as ofertas era para que os sacerdotes eles viessem se manter. Observamos ali que a tribo de Levi era uma tribo que não recebeu herança. A herança deles era o Senhor. Então, a obrigação de ofertar, de trazer os dízimos e oferta, é para que houvesse na casa de Deus mantimento, para aqueles que estavam trabalhando para o Senhor tivessem condições de trabalhar de forma digna para o Senhor, mas ter mantimento com abundância. Então era de responsabilidade do povo trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor,
Nos dias de hoje não é diferente. Nós temos visto pessoas que reprovam oferta, que não se deve dar, isso ficou no Antigo Testamento. Porventura, na casa de Deus não deixou de ter benefícios? Não se trabalha, não tem quem vive do Evangelho no reino, trabalhando em favor do reino? Ou cessou o trabalho? Porque não se faz nada hoje sem custos. Tudo tem custos. E para isso, como diz um certo pastor, o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Então, é a membresia da igreja que são gratos a Deus. Se você não tem desejo de dar, não dá. Você não é obrigado, porque você é gratidão, é amor. Então, observamos claramente. Se cessarem de levar o mantimento, como aqueles que vivem na casa do Senhor, principalmente os sacerdotes, os ministros, aqueles que pregam no altar, eles vivem do altar. Paulo disse isso claramente. Então, devemos observar as coisas com mais cuidado, e para que as pessoas que vivem do altar não possam estar passando necessidade pregando acerca de um Deus tão rico, de um Deus que é dono do ouro e da prata, e muitos homens de Deus passando necessidade por causa da dureza do coração de muitos. Observamos aqui o ponto 3 que diz: o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, autoria, propósito e destinatário. Observe uma coisa importante, que a palavra de Deus, essas revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo, observe que no versículo de abertura do livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, assegura que o propósito mostra as coisas que brevemente deve acontecer. Apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pela cidade das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Apocalipse, a palavra Apocalipse, como os estudiosos da palavra de Deus conhecem, é revelação. A mensagem de Cristo está registrada nesse livro, trazendo advertência para aquelas igrejas que elas deixaram. Algumas daquelas igrejas deixaram o primeiro amor. Algumas daquelas igrejas, elas deixaram de buscar a presença de Deus e começaram a trazer para dentro da própria igreja o mundanismo, o capitalismo, e abandonaram a casa de Deus. Muitos estavam cheios da sua autossuficiência e tentando se sustentar naquilo que era perecível, artificial, aquilo que chama-se de poder aquisitivo, por causa da grandeza, da evolução, do crescimento da cidade, no caso de Laodiceia. E nós vamos ver uma igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia. Conheço, sei que tem poucas forças, mas tu não negaste o meu nome. Então, sempre há um remanescente fiel. O Senhor sempre traz para a igreja do Senhor, mostrando a sua misericórdia. E aqueles que perseveram até o fim, esse o Senhor dará a coroa da vida. Uma mensagem de esperança. Na revelação de Cristo, disse João: escreve as coisas que tens vistos e as que são as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro.
No passado, João ele testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar a palavra da profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Então, observe uma coisa interessante, que João ele testificou no presente que deve guardar a palavra de Deus. Devemos guardar a palavra de Deus, a palavra da profecia. E é interessante que no futuro irá se cumprir a esperança, isso é interessante, da volta de Cristo. Porque nós, como igreja do Senhor Jesus, a maior esperança da igreja não é enricar todo mundo, não. A maior esperança da igreja é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Se a nossa esperança, se a nossa maior convicção não for a volta de Cristo, nós estamos perdendo o foco do que é ser igreja. Porque a esperança da igreja como noiva é aguardando a volta do noivo. O noivo vai vir buscar a sua noiva, vai vir buscar a sua igreja. Então essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa. E Paulo ele diz, olha irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ele diz que o mesmo Senhor, que mesmo, observe que Paulo diz assim, o mesmo Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor dando as instruções aos seus discípulos, o Senhor ele faz uma declaração importante, que ele viria. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que quando Jesus está dando essas instruções, dois varões aparecem e dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir. E Paulo diz assim, o mesmo Senhor, o mesmo que fez a promessa. O mesmo que fez a promessa no dia da sua ascensão é o que vai voltar. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É lindo, e moraremos para sempre com o Senhor. O escritor aos Hebreus diz, o que há de vir virá, e não tardará. Então Jesus está às portas. Então essa mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho produz esperança. E a maior certeza da igreja é que Jesus voltará para levar os santos, os seus filhos, para estarmos com ele na glória. Conclusão da nossa lição, diz a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar os cristãos nos livros proféticos e a soberania, a justiça, a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiências de fé que produz esperança. Isso é lindo. A mensagem de Deus, os profetas do Senhor, a sua mensagem é para trazer esperança para os filhos de Deus, para aqueles que estão aguardando, para aqueles que estão com esta convicção, com esta certeza que o Senhor Jesus, ele vai voltar para levar o seu povo. Observe Jesus falando em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Se eu vou preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também, queridos. Se muitas pessoas, é lamentável que muitas pessoas deixaram de crer, não acreditam mais na volta de Jesus, mas a palavra de Deus está nos dando garantias, ela está nos dando essa certeza que Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito neste canal, Ministério Luz do Mundo, inscreva-se. Eu convido você do Facebook, você que é membro do Grupo Luz do Mundo, faça-nos uma visita lá no canal Ministério Luz do Mundo no YouTube, se inscreva. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para que você esteja recebendo notificações assim que é postado um vídeo do Ministério Luz do Mundo. Sou o pastor Antônio Alencar, nosso pastor presidente, pastor Roberto Apolinário Alencar, e nós estamos fazendo a obra de Deus com grupos de obreiros e estamos divulgando o reino de Deus. Tem igrejas em Imperatriz, uns obreiros, pastor Aldenon Assis Leite, é o vice-presidente do ministério e presidente Imperatriz, com os demais obreiros e pastores que auxiliam nesse ministério. Queridos, estamos fazendo a obra de Deus. Se você que ainda não é membro dos grupos, você que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a fazer isto em forma de gratidão, para que você possa nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Estarei orando pela sua vida, para que o Senhor Jesus continue abençoando e as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nunca houve tanta necessidade das famílias estarem protegidas sobre o manto do Senhor, para que o inimigo, para que o mal não toque nenhuma destas famílias. Se nós estamos vivendo tempos difíceis, e o caminho, a porta que leva o homem para uma vida melhor de paz é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, creia e que Deus te abençoe de forma poderosa.